Está começando Ciclica RH. Aqui conversamos com gente da gente e que está apoiando os profissionais de gestão de pessoas a se prepararem para os desafios de hoje e de amanhã. Digitalização, estratégia, inspirações, motivações, tendências e tecnologia, igual você no futuro. Apresentação: Ale Espinosa e Hélio Dantas. O Ciclica RH é o podcast da 3 Cliques RH, a HR Tech que está liderando a transformação digital nos RHs do Brasil. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Ale Espinosa, Hélio Dantas. Aqui estamos de novo com o Ciclica RH para a gente ajudar essa comunidade de RH a se transformar, refletir, trazer mais tecnologia, enfim, como a gente sempre fala. Temos hoje mais uma pessoa especial, hein, Hélio? Sempre, né? A gente só traz pessoas especiais. Traz pessoas especiais com a gente hoje, nossa querida Anne. Oi! Anne, obrigado. Um baita prazer ter aqui com a gente hoje. E eu acho que a gente se conheceu... Daqui a pouco a gente vai falar mais de nós, mas primeiro te apresentando. A gente te conheceu quando a gente estava no Carrefour. Primeira vez num projeto. A gente estava falando antes de falar em espanhol, né? Foi um projeto... Foi na Argentina, não foi? Foi um pedaço na Argentina, um pedaço no Brasil. Um pedaço aqui. Exatamente. E aí eu lembro que você impressionou uma gerente da minha equipe, assim, aí passou, sei lá, meses... Aí eu falei assim, mas quem era a consultora que impressionou aquela pessoa? Porque não era fácil impressionar, né? Não era verdade, aí, ó, você lembrou, né? Ela falou, você é uma tal de Anne, ela agora tem uma consultoria. Aí nós falamos, vamos trazer a Anne de volta. E aí que você ajudou o meu time, nosso time de business partner. E por isso que a gente te trouxe aqui. Então, primeiro, super obrigado. É um prazer ter você aqui hoje. Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa nova fase. Empreendedores maravilhosos. Sempre falo isso, né? A gente se cruzando em evento, né? Pois é. Vai estar no tal evento, se cruza no Brasil, se cruza nos Estados Unidos. No mundo. Parceria aqui de longa data do Brasil para o mundo. Nossa, sensacional. E, Anne, o que mais a gente queria que você contasse, assim, como a gente fala muito no nosso podcast, no Ciclica RH, da gente ajudar a capacitação das pessoas de RH para algumas coisas para o futuro que começou ontem, né, e outras coisas que ainda estão por vir de futuro do trabalho, de tecnologia, coisas que estão impactando. E uma das nossas principais, primeiro, autocríticas, né, Hélio, que a gente se fazia, como a gente tem que ser cada vez mais estratégico, né, trazendo resultado para negócio, enfim. É toda uma jornada... E efetivamente estratégico, né, Anne? A gente fala muito de que RH, falar tanto de ser um RH estratégico, mas que está nas palavras, na parede, em qualquer lugar, e na prática ainda está muito preso ali ao transacional, né? Então, como que o RH ter uma postura efetivamente estratégica? E acho que você traduziu isso e ajudou o nosso time lá, como a gente mexer em certas alavancas, em certos parafusos, e eu quero que você fale um pouquinho, como é que um RH tem que sair de um RH mais transacional e que está longe do negócio, com um RH que está mais perto do negócio, um RH que é mais, não é nem participativo, ele é proativo e ele lida melhor com esse contexto de negócio. Conta um pouquinho como é que isso funciona na tua cabeça. Vamos lá. Bom, vocês conhecem um pouco daquilo que a gente trabalha, daquilo que a gente fala, do que eu acredito. É que primeiro a primeira coisa para trabalhar com RH estratégico, o pessoal fala, mas qual é essa agenda de RH estratégico, essa agenda... Falou, gente, o RH, para fazer uma agenda qual é a estratégia primeiro, né? A estratégia do negócio. Porque essa mentalidade de entender que a gente trabalha para o business também, né? O RH também é uma área que está ali conectada com o negócio, não é uma mentalidade muito simples de encontrar. A gente faz alguns trabalhos, eu e o Rodrigo, meu sócio, que vocês também conhecem, e a gente faz alguns trabalhos com times de RH para este posicionamento de RH como parceiro de negócio. Eu acho que existe a função de business partner e existe o posicionamento de RH como parceiro de negócio. E eu acho que esse lugar é um lugar muito interessante de se explorar. E nesses trabalhos que a gente faz, a gente começa pedindo para o time de RH preencher o canvas de negócio. E, assim, ali a gente já vê, né? É o quê? É business partner, né?
parceiro de negócio. Então, a gente tem que entender de quê? De negócio. Quando você bota o canvas de negócio ali, dá tela azul em muitos RHs. E isso é interessante de ver, de se perceber, assim, sem crítica, mas é interessante de se perceber como que o RH não entende o modelo operacional de negócio. Como é que esse negócio faz dinheiro? Quem são os competidores? Qual é o contexto de mercado? Qual que é a estratégia de entrega de resultados? Então, o RH botar a cabeça neste lugar e entender, quando eu falo de mindset, é isso, né? Entender que é neste lugar que a gente deveria estar, eu acho que é o primeiro passo. Né? Entender que a gente está lá e para sentar na mesa junto com o business, você precisa entender de negócio. Né? Então, você só vai ser convidado se você souber do que se trata e ao sentar lá, eu falo, não dá para sentar lá e fazer cara de paisagem, né? E ficar lá com uma cara de alface. A hora que sentar lá, tem que sentar lá e conseguir contribuir, conseguir trazer pontos relevantes, eu falo, né? Contribuir com aquilo que mora aqui em RH, cultura, liderança, estratégia de gestão de talentos, mora com a gente, embora não seja a gente que faça tudo. Mas, assim, sentar lá e conseguir aportar, contribuir desta perspectiva para aquilo que está acontecendo do ponto de vista de negócio, para mim, é onde a gente vira a chave, assim, essa cabeça. E a forma de fazer, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre a forma como eu acredito de fazer isso, mas é esse lugar. Entender que RH também é sobre negócio, o RH é sobre negócios, a gente faz gestão de recursos humanos, e eu não quero aqui desumanizar a área, não é isso que eu estou dizendo, mas é entender que essa gestão de recursos humanos ela é feita em prol de uma estratégia de negócio para que resultados sejam alcançados, para a gente mover ponteiro de negócio. Então, essa cabeça nesse lugar, para mim, é o primeiro passo, para a gente começar a falar de um RH estratégico. E aí, quando você falou duas coisas importantes, na minha opinião, Anny. Primeiro, entender do negócio. Porque, assim, é fácil, e isso serve para todas as áreas de suporte, eu acho, né? O quanto você entende do negócio, e vamos pegar o exemplo da última, né, Elio? Assim, o quanto você está numa loja, se é varejo, o quanto você está numa fábrica, se é fábrica, o quanto você está, se é equipe de vendas, o quanto você está lá na equipe de vendas na ponta. Estar dentro do negócio é vivenciar o negócio. E a gente que fica sempre no escritório, no ar-condicionado, de vez em quando a gente esquece isso, né? Exatamente. O quão importante é isso, né? Exatamente. Eu lembro que a gente teve uma interação, um projeto com um grande varejista brasileiro e o head de operações, o VP de operações, ele teve dentro desse projeto com o time de BPs, de HR Business Partners, de RH para a área de operações, e ele falou, olha, o depoimento dele foi muito pertinente. Ele disse, olha, eu gostaria muito que eu tivesse pessoas de operações que atuassem em RH. E ele não estava querendo dizer de trazer o time dele, ele estava querendo dizer, eu queria muito que vocês fossem de operações e que vocês fizessem a função de recursos humanos entendendo o que se passa de fato lá na ponta. Então, saber responder, saber o que se passa sobre os principais indicadores que as áreas acompanham, como é o dia a dia da área, o que de fato acontece lá na ponta, quais são as dificuldades, o que o mercado está trazendo de ameaça, o que os competidores trazem de ameaça, ajuda a gente a entender coisas pequenas, como, por exemplo, a pressão, às vezes, que a gente toma de um líder de negócio, para uma coisa simples, como preencher uma posição. Às vezes, de fato, é aquele líder mais acelerado, que a gente sabe que existe, mas, às vezes, o negócio está em risco, o market share, se é uma empresa de varejo, bem de consumo, se não tem produto na gôndola, um vendedor que faz falta lá, ou o tempo de que essa posição fica aberta, impacta, sim, no negócio, impacta em market share, o concorrente está andando e a gente está parado. Então, entender essas coisas, que são, às vezes, essas características específicas de cada mercado, no mercado que você está, entender essas questões lá da ponta, se você é uma pessoa que atua com a área de vendas, ou com a área comercial, ou com a área de operações, ou com a área de logística, entender essas minúcias ajuda a gente a conseguir aportar o nosso conhecimento ou entregar recursos humanos que ajuda quem está lá fazendo o business acontecer a fazer o business acontecer. Então, esse lugar de parceria, assim, lá na ponta mesmo, lá no início da onde a operação está acontecendo, é muito interessante. Não estou dizendo aqui da gente ficar operacional, mas estou dizendo que entender essas minúcias ajuda a gente depois a voltar aqui, sentar junto com a liderança e ajudar a liderança a tomar decisões e trazer soluções que, de fato, ajudam quem está lá na ponta fazendo a coisa acontecer. E aí a gente também faz a coisa acontecer, que eu acho que é o grande estado da arte, assim, da posição de RH Business Partner, esse RH que pensa de negócio, a gente está de fato ligado.
porque senão a gente fica lá no escritório mesmo, desconectado, né? Pensando em coisas mirabolantes, às vezes tentando trazer lindas, soluções maravilhosas, que não cola incríveis. com a necessidade do negócio. Exatamente. E por isso que você chega e você não... A gente ouve muito o RH, mas eu não estou sendo participado. Por que você não está sendo participado? Quanto você está agregando efetivamente? Porque se você não estiver agregando, cara, me desculpa, você não vai ser convidado mesmo. Você não vai estar lá se você não estiver agregando valor, né? Então... Verdade. Exatamente. Acho que esse é um X da questão. Yanni, como é que você... Assim, eu lembro que vocês, como parte da metodologia, vocês usaram um negócio lá, porque vocês entrevistaram, né, os líderes de negócio, e aí foram lá e perguntaram a opinião de como esses líderes de negócio viam o RH. Como é que é depois ver... Então, fala pra gente, assim, o que usualmente você escuta e qual deveria ser o que você deveria escutar. Isso é muito boa. Eu falo uma coisa, né? Quando a gente pergunta, as pessoas, elas respondem. Então, olha que incrível! Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Eu falo, pessoal, assim, se vocês perguntarem, as pessoas vão responder. Então, quando a gente faz esse trabalho de desenvolvimento com os times de RH, a gente sempre pergunta sobre a perspectiva do cliente, né? Isso vem muito do que eu e o Rodrigo a gente acredita, e também vem de uma mentalidade de design thinking, do design de serviço, o RH como design de produto, entender o cliente também como usuário de coisas que a gente faz aqui em RH. Então, esta cabeça da gente se colocar nesse lugar e escutar o usuário, né? No caso, o cliente, faz parte da nossa metodologia. Então, a gente pergunta, né, muito assim para o cliente, como o RH acompanha os indicadores de negócio? E geralmente o que você escuta? Então, essa pergunta é interessante, porque às vezes eles ficam ali naquela situação, né? Não esperavam, às vezes nem esperava. Isso é uma coisa assim, aí, Ale, quando acontece isso, assim, o líder fica me olhando assim, mas eu não sabia que eu podia esperar isso, assim. Acontece aquele desabafo, assim, nos bastidores. Aquele silêncio. Primeiro um silêncio. Então, quando o líder responde isso, que ele não sabia que o RH devia estar envolvido nesse tipo de situação, isso já é uma grande evidência, né? Então, a gente escuta muito isso, assim, não acompanha, uma vez a gente ouviu, algumas vezes a gente ouviu, e uma vez a gente ouviu isso, levou para o cliente, ele ficou assim, meu Deus, porque a gente perguntou, né, como é que o RH acompanha os indicadores de negócio? Eu falei, olha, eu até convido para participar das reuniões de negócio, mas eles não podem ir, tem outra coisa na agenda. Então, assim, o que a gente está fazendo... eu acho que sim, a gente tem uma agenda, né, dentro de RH, existe uma agenda corporativa também em RH, né? Existem coisas que a gente precisa fazer para colocar estruturantes, para colocar as coisas em pé, processos que a gente precisa estabelecer. Mas, assim, o que a gente está fazendo que a gente não está participando dessas reuniões para entender o que está acontecendo e como que a gente vai apoiar no que precisa ser feito. E assim a gente fazer parte, né, do negócio. Eu acredito muito nesse RH e eu sei que conheço alguns profissionais de RH que têm a cabeça nesse lugar, que gostariam de estar nesse lugar, ou que já estão, ou que estão construindo, mas a grande maioria dos profissionais de RH, infelizmente, não tem essa cabeça, não estão neste lugar, estão muitas vezes ocupados, cheios de uma agenda de operação, de processos, de coisas que poderiam... Ou uma agenda corporativa, ou uma agenda global, dependendo das estruturas, sim, ou uma agenda cheia de processos que poderiam ser digitalizados, que poderiam ser automatizados, e estão ali fazendo essa coisa, correndo atrás de coisas que não necessariamente entregam valor, e aí fica aquele RH café com leite que as lideranças seguem a vida e o RH vai correndo atrás para ver o que dá para fazer. E não necessariamente aquele RH que está sentado ali junto na mesa. Então, a gente escuta isso daí de RHs que não acompanham os indicadores de negócio, que não participam de reuniões, né? Que a gente gostaria de ouvir é isso, né? Reuniões que acontecem com o RH sentado na mesa, com o RH trazendo informações. A gente escuta, né, líderes falando que gostariam de ter um RH mais provocativo, que trouxesse tendências. Então, você vê ali, né? A gente sabe, porque a gente já trabalhou com executivos, com grandes executivos, essa vida de liderança ela é muito solitária. Então, se o RH consegue se posicionar nesse lugar de ser esse advisor dessas lideranças e conseguir ajudar essa pessoa a pensar na perspectiva de people, do que precisa acontecer, porque negócios são feitos por pessoas. Então, ajudar esses executivos a pensarem. Eles estão lá, cara, cheio de coisa para pensar. A gente conversa e fala com lideranças de RH, né? Esses executivos, quando
estão fazendo turnaround de negócio, ou quando estão trazendo uma estratégia para virar resultados, muitos deles estão colocando seus empregos em risco com as estratégias que colocam ali. Né? No alto nível de liderança, se o cara bota uma estratégia, se fala que vamos por aqui, se ele vai e as coisas não viram... Então, assim, existe uma pressão muito grande que acontece, principalmente no momento que a gente está de economia, de mercado. Esses lideranças, o C-Level, estão tomando pressão do board e tal. Então, a gente tem uma oportunidade que, se a gente conseguir se posicionar nesse lugar, de ser advisor, de ajudar o cara a pensar, o cara ou a cara, a pensar nessa perspectiva de pessoas, o que a gente pode fazer aqui, como é que a gente move para que isso que você precisa fazer aqui aconteça de uma forma fluida, como é que eu movo o time de RH aqui para te entregar soluções, processos que funcionem, enfim, ideias, programas, desenvolvimento, experiências que te ajudam aqui a preparar essas pessoas para fazer o que tem que ser feito. Essa cabeça nesse lugar, com essa agilidade, pensando e conectando as coisas. Poxa, é isso que eu entendo que a gente deveria estar, enquanto recursos humanos, essas conversas que eu acredito que a gente deveria estar fazendo, mas muitas vezes a gente está ali ocupado, pensando em coisas muito legais, porque a gente é bem intencionado. Né? Eu também escuto isso. Eu escuto muito isso dos líderes. Por um lado, eles trazem a realidade que não está conectado com o negócio, mas falam, mas o pessoal o pessoal de RH é muito solícito. Eles gostam de ajudar a gente. Eles estão sempre ali disponíveis quando eles pedem. Né? Muitas vezes. Para tirar o pedido. Anotadores. Ou para apagar o incêndio. Lembra que a gente conversou porque com uma a gente pessoa do brinca, apagador né? de incêndio? A gente brinca que a RH tem a síndrome de ser o super-herói, né? Então, ele quer ser reconhecido e tudo mais, mas o quanto que essa ajuda e o que ele está oferecendo está mexendo no ponteiro do negócio, né, Anny? O quanto este perfil, né? É hoje aderente com o que o negócio precisa. Exato. E para não ser reconhecido como o bombeiro. Meu RH é incrível, ele apaga todos os incêndios que eu tenho. Yes. Tá, e para cuidar da floresta, quem cuida? Pois é. Pois é. Não que, eu falo, né, por isso é importante entender o contexto de negócio, entender quem são os stakeholders e o que cada um desses clientes precisa. Porque, às vezes, sim, vai ter um cliente que vai precisar de uma entrega muito básica. Ele precisa de saneamento básico sendo feito, ou na vice-presidência, ou na área dele. Então, eu falo, né? O que é estratégia? O que é um RH estratégico, uma agenda estratégica? É um RH que ajuda o business, as lideranças de negócio a entregarem a estratégia. E, às vezes, para entregar a estratégia, vai ser uma coisa muito básica que precisa ser feito. Sim. Óbvio que o nosso trabalho não tem que estar ali só nessa parte tática, mas, às vezes, vai precisar de uma entrega mais operacional, mais tática. É uma jornada, né, Jane? É uma jornada. Então, assim, cliente que está nesse momento, aqui, momento 1, você faz entrega valor 1. Sim. Se o cliente está lá no momento 3, mais evoluído, aí você vai pensar numa entrega mais sofisticada que vai combinar e vai ornar, né, com que ele precisa. Então, entender também os diferentes clientes, os diferentes momentos de negócio e as demandas dessa área de pessoas ou dos temas que moram com a gente na área de pessoas para cada um dos clientes, em cada momento da jornada, e saber transitar por esses lugares também é ser estratégico. Também Sim. é saber caminhar com a estratégia. E eu também digo isso, assim, né? A gente quer ser sócio do cliente. A gente quer co-construir soluções de negócio, sentar na mesa, apoiar, mas às vezes a gente vai precisar assumir outros papéis. Às vezes vai ser uma mão de obra mesmo. Às vezes a gente vai precisar sentar ali e ajudar a fazer algo para o cliente, que ele poderia fazer, mas às vezes a gente precisa dessa ajuda. Às vezes é um aporte especialista. E essa construção, quando está intencional, eu falo, né? Movimentos intencionais. Quando eu falo para o cliente, olha, não é meu papel, mas eu vou fazer porque eu vou te ajudar. Eu sei que eu estou te ajudando. Esse momento é importante. Você constrói outra relação. Você constrói relação de confiança, entrega algo que às vezes não era seu, mas para uma construção de no futuro você chegar e sentar na mesa e decidir com ele questões que vão ser tomadas no negócio. Então, essa evolução de relação, esse entendimento do contexto de cada um e caminhar com cada cliente na jornada dele, também é uma cabeça interessante para a gente trazer de mentalidade de pensar atuação de RH. Legal. Na minha perspectiva. Anny, você deu aqui um banho, né? Uma aula. Os últimos 5 minutos foi aula, hein? Uma aula, né? Vamos deixar só com esses 5 minutos o podcast. Mas eu vou desafiar a Anny. Você falou de várias... a gente falou de o RH tem que... Não é o RH, tem uma postura estratégica. Me conta uma coisinha que você fala assim, o RH tem, para o RH se posicionar de forma estratégica, o que o RH tem que fazer? Uma coisinha só. E 3 coisas que o RH tem que deixar de fazer, na sua opinião. Olha, o RH tem que acompanhar os indicadores de negócio.
E, mas aquela coisa, às vezes a gente ouve umas respostas assim, né? Mas eu não sou bom com números. É a muleta do RH, eu né? gosto de pessoas. Desculpa te dizer, assim, legal que você gosta de pessoas, eu também gosto de pessoas, mas a gente é de RH, a gente precisa... nem mais paciência entender. Eu responder também. essa... Eu dou uma disfarçada, assim, eu dou aquele sorriso de eu te acolho, mas não dá. A gente precisa acompanhar. Assim, profissional, né? Qualquer profissional. Eu falo, gente, qualquer profissional trabalha numa empresa, você precisa entender o que a sua empresa faz, assim, para se posicionar nesse lugar. E a gente em RH, a gente lida muito com executivos, né? Assim, a gente tá ali muito... o time de RH geralmente são times mais enxutos, né? Salvo exceções, mas são times mais enxutos. E a gente trabalha muito de frente com a liderança que está responsável por fazer vários papéis ali de gestão de pessoas, né? Então, quando a gente está trabalhando com essas lideranças, muitas vezes nós não temos o mesmo cargo, o mesmo nível na organização que esses líderes têm. Mas a gente está ali. Se a gente está sentado na mesa com um diretor, então se comporte como um diretor. Se a gente está sentado na mesa com um VP, então se comporte como um VP. Não, né? Porque se a gente está sentado na mesa junto com eles, é por algum motivo, né? Ou pela estrutura e tal. Então, assim, a gente precisa... se aprumar, né? Tem esse hashtag que às vezes pega com os nossos times. Se apruma para falar com a pessoa, gente. Vai entender do que tá acontecendo na área dela. Né? Eu acho que, assim, é brio profissional, às vezes, também, né? Sim. Se sentar ali, poxa, eu tô aqui na mesa junto com essa pessoa, vou sentar, vou falar. Então, essa coisa de, eu não entendo de números, eu não entendo... Trate de entender. Né? Assim, entende qual que é o modelo operacional da sua empresa, como é que essa empresa ganha dinheiro, como é que funciona aqui a operação da sua empresa. E aí, a hora que alguém te pedir uma coisa, você vai saber, eu acho que, quando eu falo de brio profissional também, né? Esse lugar você vai saber que pedaço dessa engrenagem você está movendo. Isso também traz significado para o nosso trabalho, né? Entender que parte grande desse latifúndio aqui, que parte é essa que eu estou contribuindo. Então, esse lugar de entendimento... E cada um dentro do seu contexto, né? Dentro da sua atuação aí, dentro de RH. Mas entender o todo, para mim, isso daqui faz muito sentido, né? E o que coisas, por exemplo, para o RH deixar de fazer. Eu acho muito legal a gente estar preocupado com trazer programas de desenvolvimento, pensar em soluções de ponta. Mas, às vezes, assim, a gente fica com a cabeça lá na Lua, pensando em coisas da NASA, do MIT, de Harvard. Maravilhoso, se a organização estiver precisando disso, né? Se é isso, ou para quem está precisando disso, né? Quem é o cliente que precisa disso, a gente traz uma solução customizada. Mas a gente fica lá criando umas coisas maravilhosas. Quando a gente chega tarde demais, porque tá com aquela mentalidade de waterfall, vai fazendo, tipo, que hora que você testa com o cliente? Que hora que você pergunta se a prioridade continua sendo você aquela? Vai demorar tudo isso para entregar mesmo? Poxa, não dá mais pra gente ficar fazendo projetos e planos estratégicos anuais. O business não tá operando mais num modelo ano. A gente tá aqui num mundo que tá mudando toda hora, né? Assim, a gente tá exposto. Agora vamos falar das tecnologias, dos nossos eventos todos de inovação, que a gente fica ouvindo um monte de coisa. Esse tanto de insight que a gente tem. Poxa, tá tudo mudando tanto tempo, toda hora. Tipo, cada notícia. Agora cada vez mais rápido. Com IA, gente, meu Deus, você fica uma semana sem se atualizar, já acontece um monte de coisa, tem um monte de tecnologia nova. Não dá pra gente mais ficar fazendo em RH esses projetos seculares e não voltar a entender se aquilo continua fazendo sentido. O que eu não quero dizer que não tem que ter acabativa. Iniciativa acabativa. Não, é uma desculpa pra gente nunca terminar, né? Começa o projeto, nunca termina. Não é isso que eu tô dizendo. Mas é a gente, assim, fazer planos mais curtos e esse planejamento... entrega, né? Se comprometeu com o business, agora entrega. Mas voltar e checar se aquilo que você planejou ainda está fazendo sentido. Para isso, o planejamento precisa ser mais curto. Para isso, a gente precisa ter o cliente muito perto da gente e fazer essa mentalidade de design que eu falo, é isso, é voltar e ir testando. Porque, às vezes, a gente está aqui, acabou, já foi, já mudou a estratégia de negócio, está aqui fazendo, quando você chega lá, aí fala, pessoal, lá vem o RH. Para entregar, entregou, hoje não serve para nada. Pois é. Aí o pessoal fala, lá vem o RH. Lá vem o RH. Né? A gente é de RH, a gente sabe. E aí, sabe, quando a gente entrega uma coisa que está mais assim atualizada, que a gente está checando e perguntando, quando a gente traz a solução para o cliente, ele vai falar, nossa, que bom, era exatamente isso que eu precisava. Pois bem, se você fez algo com base num bom diagnóstico, entendendo o que ele estava precisando e foi lá, se comprometeu, quando você entregar, é isso que ele vai te dizer, ai, que bom que você está entregando isso, era exatamente isso que eu precisava. Por quê? Você tirou da cabeça? Não, você tirou de um diagnóstico que você fez. Agora a gente fica fazendo esses planos para frente e tal, e não volta para checar. Já foi, meu povo. Já passou, né? Acabou. Anny, sabe o que é mais curioso de toda a fala que você fez até agora? Você falou mais de negócio do que de RH.
Olha só. Olha que estranho. Que coisa. Mas aí, por isso que a gente brincou, falou que você estava dando aula aqui para a gente e para nossa audiência. Você começou falando de estar na agenda do negócio. E o Hélio falou assim, você tem que ser chamado, esperar ser chamado. Não! Para você estar na agenda do negócio, você não vai precisar mais ser chamado porque você conhece todo o negócio. Você conhece tudo que está acontecendo, as mudanças daquele mercado, o que a empresa está pensando daqui 1, 2, 3 anos. Você já vai saber que competências são necessárias no futuro. Então, assim, é uma forma de se pensar totalmente diferente, né, Anny? Eu acredito que é, assim. E é uma coisa que muitas pessoas sabem, né? Quando a gente conversa com o pessoal de RH, sabem, conseguem falar sobre isso. Mas executar isso é muito difícil. Né? Sim, porque o dia a dia vem e bluf, leva. E o dia a dia se torna essa agenda do baú, né, que o pessoal fala. O business as usual, eu já ouvi do cliente falando, agenda baú, e cabe tudo lá dentro. Agenda bom português. Agenda baú, tudo vai lá dentro. Essa agenda do dia a dia, ela é de fato uma agenda demandante. Só que assim, gente, vamos falar real, a agenda do baú, do dia a dia, ela existe para todo mundo. Não é só para RH. Verdade. Tá todo mundo carregando a sua agenda no dia a dia. Então, assim, essa agenda do dia a dia, ela existe. O grande desafio é como é que a gente equilibra, faz esse balanço da agenda estratégica com essa agenda do dia a dia, sem deixar a agenda do dia a dia atropelar a gente. E você também não ficar lá na lua, né, na estratégia. Porque também o cliente precisa de coisas acontecendo concretamente aqui. Sim. Então, esse equilíbrio, né, essa ambidestria que o pessoal fala, né, de ter lá um olho tá olhando para frente, o outro tá olhando aqui no dia a dia, a gente também ter esta habilidade, né, essa competência, desenvolver esta competência em RH, porque a gente está desenvolvendo ou está se propondo a desenvolver competências no negócio. Que competências a gente está desenvolvendo aqui no RH? Sim. Eu vi uma pesquisa muito interessante, a gente usou para fazer provocação para uns clientes. Pergunta para o RH e pergunta para o negócio, né? Qual é a competência que o RH entende que precisa desenvolver? Uma pesquisa do SEGI, se eu não estou enganada. E aí o RH responde que precisa se desenvolver em talent management, em diversidade e inclusão, e mais um tópico de RH. Aí vem a resposta do C-Level. O que o RH precisa se desenvolver? Skills financeiros. Olha só. Ó, tapa na cara. Tapa na cara skill financeiro. RH, escuta isso aqui, RH. Vem cá ver. Se clica, RH. Vem cá ver. Se clica. Eficiência operacional. Etapa número 2. Estratégia de negócios. De novo. Veja. Tá pedindo o quê? Tá pedindo coisas de RH? Não, tá pedindo coisas de negócio, Anny. E Ale, sabe o que eu falo pro pessoal de RH assim? Gente, saber de RH é o básico, né? Sim. Vamos combinar assim, quando eu falo, se a gente for pensar que nós somos um produto e tem características que são básicas, inegociáveis, habilitadoras, assim, o RH saber de RH, não é mesmo? A gente entender do subsistema de RH. Então, para mim, isso aqui é condição básica de existência dentro de RH. A gente saber de RH. Agora, qual que é o passo que a gente dá aqui de fato transforma? É a gente, com o nosso conhecimento, com a nossa... conhecimento, essa habilidade, esses subsistemas, essa expertise que a gente tem, a gente conseguir trazer isso e aportar isso para aquilo que a gente está trabalhando, para o business que a gente está trabalhando, para as entregas, para as estratégias. Enfim, é aportar esse conhecimento. Porque saber de RH é muito básico. Então, quando a gente volta lá na pesquisa, né, o pessoal de RH achando, a resposta de RH vindo, que o top 3 lá de RH, de respostas de habilidades que estão se desenvolvidas são temas de RH, e o cliente está dizendo assim, não é isso. Se a gente não se ligar nesse lugar, não se clicar, tipo, o pessoal vai indo. O pessoal vai indo e a gente vai na rabeira aqui correndo para encontrar. E vai ficar sempre essa visão. E vamos aqui ser honestos. Existe essa caricatura no mercado. E eu tenho andado pelo mundo aí. Não é só em RH, mas existe uma caricatura no mercado em relação ao profissional de recursos humanos. Verdade. Que é um profissional medíocre, né? Medíocre no sentido mediano da palavra. Eu sempre falo do medíocre, mediano, aí é das minhas. Exatamente. Mediano, estar na média é ser medíocre. Exatamente. E aí a gente tem essa compreensão desse profissional de RH e que é um profissional que tá, tipo assim, tá na lua. Não é só no mercado brasileiro.
Eu tenho andado por outros lugares e escuto também isso. O pessoal de RH, né? Então, essa caricatura, gente, é muito chato, né? Pô, a gente tem muita competência em RH. Muito. Tem muito espaço a ser preenchido. Poxa, se a gente se ligar, se Sim. clicar aí do quanto que a gente pode contribuir Sim. e participar desse momento. A gente está num momento de mundo muito oportuno. Exige atualização a todo momento. A gente trabalha com atualização, a gente trabalha com desenvolvimento. Isso Sim. mora no RH. Não é a gente que faz tudo, mas mora aqui com a gente. Eu falo, como marca mora em marketing, vendas moram na área comercial, desenvolvimento humano mora em RH. Sim. E a gente tem um super potencial de sentar e ocupar este espaço que o mercado agora está vindo, esse momento que a gente está vivendo agora de negócio, está exigindo que as pessoas se atualizem a todo tempo. Então, se a gente conseguir se posicionar nesse lugar, de participar, de liderar, de apoiar na liderança dessas transformações de negócio que exigem novas habilidades das pessoas e, portanto, a gente precisa prover essas oportunidades, as experiências para que as pessoas se desenvolvam, estejam prontas ou sejam provocadas para estar prontas, a pensarem no negócio de uma forma diferente. Poxa, que lugar, assim, animal da gente ocupar. O lugar mais nobre que esse, né? E participar. Eu acho, assim, muito, muito, muito promissor se a gente conseguir aproveitar essa oportunidade e a gente também conseguir, né, à medida, né, que a gente vai indo, assim, eu falo, né, Niki, as coisas vão acontecendo pro business, a gente também vai conseguindo se atualizar, vai estar ligado nas tendências. Se desenvolver, ajudar Exatamente. essa transformação, né, Anny? Exatamente. Você sabe, eu acabei voltar alguns dias atrás de um fórum da Fundação Dom Cabral para médias e grandes empresas, e aí num fórum de CEOs, num bate-bola entre CEOs, um deles falou assim, porque eles estavam falando com as maiores preocupações de negócio, do mundo, hoje do mundo como está, né? Ele falou assim, olha, entre os CEOs que eu converso, a gente tem preocupação com a perenidade do nosso negócio, da nossa empresa. E aí ele falou assim, o negócio me tocou, ele falou, ó, depois da perenidade, o que vem? Vem performance e sucessão. Quem que me ajuda com performance e sucessão? Exatamente. E não era nem para falar de RH, o fórum, mas ele falou de maneira tão espontânea, falando assim, a minha preocupação maior é como eu tenho sucessores e como eu faço as pessoas terem performance. Olha esse espaço, como você disse, Anny, para a gente falar de sucessão e performance. Né? E todos os subsistemas de RH reboque disso. Vamos focar em algo que é o que está na cabeça do CEO? Ele quer que a empresa dele se perenize. Ele quer ter resultado. E se a gente oferecer isso com qualquer ferramenta que seja, mas, obviamente, estando na agenda do negócio, olha o espaço nobre que a gente vai ter na organização. Exatamente. A gente está acompanhando também algumas pesquisas, né, grandes consultorias trazendo, a gente acompanha isso todo ano e traz isso para o RH para a gente ver essa coisa da oportunidade. Quais são as maiores preocupações dos CEOs? Quais são as prioridades de tópicos dos boards? Então, a gente está ligado nesse lugar. O que esses caras estão... Esses caras e essas caras, né? Quero ser inclusiva aqui. O que essas pessoas estão pensando, que estão se preocupando? Quando a gente olha... Essas pesquisas, assim, recorrente. Todo ano sai, PwC, solta e tal. Você vê, todo ano a gente está ali no top 5. Os temas de RH aparecem, a agenda de sucessão, a agenda de performance, preocupação com ESG. Sim. E aí a gente também pode aportar ali e entrar ali, porque tem tópicos relacionados a recursos humanos que apoiam as organizações. Isso vai ter impacto financeiro, já está tendo impacto financeiro, muito mais. Então, a gente está ligado nessas coisas e conseguir, em tempo oportuno, né, antecipar alguns tópicos também com esses líderes com os quais a gente senta, levantar essa bandeira ali junto. Óbvio, a gente está falando aqui de posições de RH executivas, né, de posições de RH que atuam, têm acesso ou aportam neste lugar, mas todo o time de RH aqui, a chamada é para a galera toda. Tipo assim, vamos colocar a cabeça no lugar certo, gente, né? A gente ser esse profissional que entrega lá, ok, vai fazer o dia a dia aqui também, tem ali as coisas do dia a dia, as funções do dia a dia que precisam ser feitas, mas essa cabeça nesse lugar, e eu falo, né, o profissional de RH que está com a cabeça nesse lugar,
ele muda de liga no mercado. Sim. Assim, Para essa parte mais operacional transacional, a gente tem uma solução que está aí do seu lado. Hoje a gente está estreando o nosso LED, né, Elio? Do Ciclic RH. 3 Cliques RH pode ajudar com esse momento merchan, né, Elio? Isso aí. Pode ajudar com essa parte transacional, com essa parte de tecnologia, inclusive. Não, mas exatamente. Mas eu acho que é isso também. A gente precisa estar ligado nessas soluções, nas novas soluções e soluções simples que estão aí disponíveis no mercado, que vão nos ajudar a liberar tempo. Porque a gente estava falando daquela agenda do dia a dia e essa agenda mais da estratégia de projetos e tal. A agenda do dia a dia, gente, a gente tem solução. Sim. Existe solução no mercado. Tá aqui, ó. A solução. La favor. solução. Existem soluções no mercado que podem nos ajudar a tornar o nosso dia a dia, assim, limpar um pouco essa agenda da operação, tornar o dia a dia mais simples para nós, para quem usa, né, para os usuários, né, ajudar a facilitar a vida ali do pessoal e a gente conseguir liberar tempo na agenda para fazer outras coisas. Só que tem uma coisa, eu falo, né? Às vezes o pessoal da RH, o pessoal gosta desse quentinho da operação. Tem um apego, né? Ai, a gente se sente tão importante quando a gente resolve essas coisas e a agenda fica cheia, né? Bombeiro. Não é gostoso? A agenda tá herói. cheia. Ai, tô ocupado. Nossa, tem um monte de coisa para fazer. Então, tem duas coisas, né? Esse apego com essas questões operacionais e essa vaidade de ser a pessoa que resolve mesmo. Verdade. Tem que falar comigo, vai resolver. Existe isso. E eu acho que existe uma outra coisa que tá mais assim, né? Mais aqui dentro, que é o medo de não saber o que fazer. Mas se eu soltar isso daqui, se eu facilitar esse processo, se eu não tiver mais que fazer isso, o que eu vou fazer? Por isso tem que se clicar e é agora, né, Anny? Pois bem, é se clicar, é agora se preparar. E essa preocupação, assim, tipo, né, é válida, né? Existe aí um sentimento de lei da sobrevivência, né? O que vai acontecer com o meu emprego se eu não conseguir fazer isso? O que eu vou fazer? Mas, assim, existem outras coisas para serem feitas, muito mais legais, inclusive. Sem dúvida. Que trazem mais valor. Que trazem mais valor, que trazem mais aprendizado, que trazem mais reconhecimento e que impactam mais o negócio, que é disso que nós estamos falando, né? RHs que impactam o negócio. Então, existe um caminho para fazer isso. Aí, agora, minha parte de jabá. Se vocês quiserem, a gente pode ajudar a construir esse caminho desse RH que faz desse lugar, né, de entendimento, que constrói essas competências dentro de RH, de entendimento de negócio, business acumen, né, de saber ali o que está rolando e depois, a partir disso, fazer mapeamento de stakeholders, entender quem é cada um, que momento que esses stakeholders estão, como que é a relação desses stakeholders com o RH para construir um plano a partir do entendimento de contexto, entendimento de quem são as pessoas que estão ali, que a gente trabalha com, que são os parceiros de negócio. Uma capability que também a gente entende que é muito, muito importante, essa competência de fazer bons diagnósticos. Então, de entrar, aprofundar e entender. Então, você entende o contexto, entende as pessoas, entende o que está acontecendo ali, quais são os grandes dilemas, quais são as grandes dores. E, a partir desse lugar, você constrói uma agenda de intervenções de RH. Perfeito. Tanto de RH, eu falo aqui RH como RH, né? Então RH lideranças, RH time de business partners, para construir uma agenda de intervenções que parte de um lugar consistente. Entendimento de negócio, mapeamento de stakeholders, cada um deles, aprofundar e entender quais são os dilemas da organização e, então, vir com uma agenda de intervenções de RH, uma agenda de intervenções de BP que resolvam problemas. Então, essa construção, essa mentalidade é o que a gente trabalha muito com os times de BPs e de RHs que trabalham com a gente, né? Esse desenvolvimento que a gente se propõe a apoiar, a fazer. Então, quem aí tiver interesse... Como a gente te encontra no LinkedIn, Anny? Vocês me encontram no LinkedIn, Anny Suelen de Paula, esse nome maravilhoso do Anny interior. com 2 N's. Anny com 2 N's, Whitney, né? Eu falo que tem um seriado que eu posso usar para dizer o meu nome. Anny com 2 N's e E, por favor. Suelen com 2 L's e N no final, porque minha mãe é muito criativa. Anny Suelen de Paula, podem me encontrar lá no LinkedIn, pessoal. Que quiser falar comigo, enfim, estou à disposição aí para trocar. Enfim, independente de projetos, eu acredito muito nessas relações que a gente constrói. Muito legal. Então, essa troca, por favor, me chamem. Muito legal. Hein? Olha, Passou que a gente nem viu, né, Ale? passou que a gente nem viu, vamos ter que pagar pela aula, viu? Pois é. Aceitem cerveja, vinho? Esse daí que a gente prefere, na verdade. A minha parte pode pagar sim. Anny, Muito bom. Foi incrível. Obrigado pelo teu tempo nessa sua vida internacional, Ai, meu nacional, Deus. ponte aérea internacional. Mas obrigado por estar com a gente. Você estava na nossa lista desde o começo.
pela admiração que nós temos e pela ajuda que você já deu para a gente no mundo corporativo. E agora a gente está se ajudando, como você já falou uma vez. Exatamente isso. Né? Estamos nos ajudando para que a gente... E aprendendo, né, Lê? E aprendendo. A cada dia, a cada conversa, um aprendizado novo. Muito agradeço. bacana, muito Super legal. obrigado, Anny. Obrigada pelo mesmo. convite. Estou por aqui sempre, você sabe, né? A gente Parceria sabe. aqui. Tá longe, mas tá perto. Exatamente. Isso, né? Tá perto por uma teclada, tá perto. Exatamente, só Legal. me chamar. Eu tô Obrigado aqui. mesmo. Obrigada, meninos. Obrigado a você. Pessoal, obrigado mais uma vez. Espero que vocês tenham curtido. Como é que é o recado das redes sociais, por favor, Anny? Compartilhe, né? Vamos fazer essa rede cada vez ficar mais robusta, né? Acione lá a Anny também e vamos junto. E até o próximo episódio, né, Ale? Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Não esqueçam de mandar sugestões de próximos temas ou se candidatar para estar com a gente aqui na mesa. Obrigado, pessoal. Convidados. Queremos. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. O Ciclique RH é o podcast da 3 Cliques RH. Se clique e venha conosco. Encaminhe suas sugestões de tema ou se inscreva para participar com a gente.